Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a hipocrisia religiosa no meio cristão. Para isso eu quero usar a carta de Gálatas, né? Porque Gálatas é uma carta de fundamentos cristãos, né? Gálatas fala sobre graça, Gálatas fala sobre liberdade e Gálatas fala sobre santidade. Eu quero ler aqui um texto inicial, fica lá em Gálatas 1, a partir do versículo 6, eu vou ler rapidinho aqui para você. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E no capítulo 1 ele acaba dizendo que quando ele recebeu o evangelho da boca do próprio Senhor Jesus, lá no versículo 16 ele diz assim, pela sua graça aprove a Deus revelar o seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios e sem me demorar não consultei carne e sangue. Nem subi para Jerusalém, que significa paz, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, que significa deserto estéril, e voltei outra vez para Damasco, que significa silencioso e agradável. Somente depois de 3 anos é que ele subiu para Jerusalém, para um lugar de paz. E aí ele teve com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, é o que está dizendo aqui no final do capítulo 1 de Gálatas. E ele não foi para a Judéia, porque ele ainda não era conhecido na Judéia. E no capítulo 2 ele diz assim, somente 14 anos depois é que ele voltou para Jerusalém. E quando ele voltou para Jerusalém, 14 anos depois, aí aqui o capítulo 2 já fala sobre toda a hipocrisia religiosa, sobre o que a igreja em Jerusalém já estava passando. Aquela situação em que Paulo repreende a Pedro, porque Pedro estava sentado junto com os gentios e quando chegou aqueles judeus que andavam com Tiago, com o irmão do Senhor, eles eram judeus e tal, andavam com aquela questão religiosa toda, foi quando ele chamou a atenção de Pedro. Mas 14 anos depois, a igreja já estava afundada em hipocrisia, sabe, em religiosidade. E ele já começa Gálatas aqui dizendo assim, olha, qualquer um que pregar o evangelho que vá além, que vai além, ele não falou que fique aquém, aquele que pregar alguma coisa que vá além. E isso aí é muito interessante, porque o que estava acontecendo na igreja em Jerusalém? Os judeus falavam que eles precisavam se circuncidar. O circuncidar era uma tradição do judaísmo. Tá? Eles falaram que para você ser salvo, para você fazer parte do reino, você teria que circuncidar e colocavam uma série de outras coisas para os cristãos. Eles estavam indo além, quando na verdade você é salvo pela graça. Hoje em dia, para você fazer parte da igreja, você tem que estar em todas as reuniões, para você cantar, você tem que ensaiar, para você ministrar, você tem que estar no ensaio, para você ser abençoado financeiramente, você tem que dar o dízimo. Como que isso pode, se a palavra diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, Ele nos assentou, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Será que isso não está incluída a questão financeira? Porque senão, se não tivesse incluído, ele falaria assim, eu vou te abençoar com toda sorte de bênção espiritual, mas na parte financeira não.
Na parte financeira você tem que dar o dízimo. Mas ele não fala isso, sabe? Ele fala assim, você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então você já é próspero, sabe? Mas hoje para você ser próspero, você tem que dar o dízimo, tem que dar oferta. Para você estar na igreja, para você participar do corpo de Cristo, você tem que participar de um hall de membros. Para você tem uma série de coisas que vão além do que está na Bíblia. E isso aí é muito interessante porque hoje a igreja, para você fazer parte da igreja, para você ser servo de Deus, para você ser abençoado, tem muita coisa que não está na Bíblia. E o que está na Bíblia, as igrejas não pregam. Isso é muito interessante porque Paulo fala em Gálatas capítulo 1, se por acaso eu estou pedindo favor, eu estou querendo agradar os homens. E o que mais acontece hoje em dia, em toda, assim, cara, difícil você ver uma igreja que não tenha isso, sabe? Quando que um pastor está querendo agradar os homens? Hoje tem culto de libertação, amanhã tem culto de prosperidade, depois tem culto da família, depois tem o culto da cura. Sabe que eles pegam as 5 necessidades básicas humanas. Sabe? Então, quando é que uma igreja, quando é que um servo do Senhor está querendo agradar os homens? Porque Paulo fala assim, eu não estou querendo agradar os homens, eu não estou querendo favor dos homens, eu não estou querendo agradar os homens, porque se eu estivesse querendo agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, se a palavra está dizendo isso, se Paulo está dizendo isso, o que tem por aí de homens que se dizem servo do Senhor, mas que são servos de homens, está fora do gibi. O que a gente encontra por aí hoje de pessoas bajulam os homens, porque o que menos tem hoje aí são homens de Deus com coragem de dizer o que a palavra diz, de ensinar o que a palavra ensina, porque só ensinam aquilo. Está lá em 2 Timóteo 4, no versículo 3 ao 5 diz que haverá tempos difíceis, onde as pessoas vão ter comichão no ouvido, não suportarão a sã doutrina, procurarão para si mestres. Quer dizer, que os mestres no final do tempo, nos finais dos tempos, não seriam para Deus, não seriam para o reino, seriam para os homens. Tempos difíceis, trabalhosos. Paulo está falando que ele não queria agradar os ouvidos dos homens, e o que a gente mais vê hoje é pastor, é igreja querendo agradar os ouvidos dos homens. Você já viu aquela liderança que é preterida, que você agrada mais, que você tá mais? Ele sabe por quê? Porque esses caras estão querendo agradar os homens. Esses líderes são servos de homens, no mínimo são servos dos homens. A palavra diz que eles não são servos de Deus, porque aquele homem que busca o agradar, o líder que busca o líder evangélico, que busca agradar ao homem, ele não é servo de Deus, não é servo do Senhor Jesus, não é discípulo. Ele não está imitando o Senhor Jesus, ele está bajulando os homens, ele está usando as boas novas. Então a palavra diz, Paulo fala em Gálatas, que qualquer pessoa ou anjo que falar além, ele não falou a quem, ele falou, fala além do evangelho que eu já vos prego. E qual foi o evangelho que Paulo fala aqui em Gálatas? Porque Gálatas fala sobre graça, a graça gratuita que nos salvou, que a gente não precisa fazer nada, porque tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Ele nos atraiu para ele. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo. Sabe, a gente não faz nada, não tem um santo nesse mundo, não tem um justo, aliás, não tem um justo nesse mundo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque o evangelho que Paulo fala em Gálatas é a graça que nos salvou gratuitamente, sem a gente fazer nada. A gente não merecia nada, a gente não precisa dar nada em troca. Deus nunca pediu nada em troca para você. Ó, eu vou te salvar, mas você tem que fazer isso para mim. Não, não tem isso. Você é salvo e acabou. Deus te salvou por amor. Então a graça que te salvou. Em segundo lugar, a liberdade que nos livrou dessa hipocrisia religiosa. Porque para você ser salvo, fazer parte da igreja, você tem que ser circuncidado. É o que dizia a igreja. É o que diziam os apóstolos. Tanto que 14 anos depois, quando Paulo voltou para Jerusalém, ele diz assim, aí você pode ler capítulo 2 de Gálatas, diz assim, que aqueles que se diziam alguma coisa, que eram mais importantes e tal, não sei o que, eles não tiveram nada para me acrescentar. Sabe por que não tiveram nada? Porque já tinham sido contaminados com a hipocrisia religiosa. Porque Pedro estava lidando na liberdade com os irmãos,
com todos, porque todos os gentios e os judeus eram iguais, que é isso que o sangue de Cristo nos faz ser um corpo, um novo corpo. Mas aí quando chegou os judeus que andavam com Tiago, o que Pedro fez? Se apartou, sabe por quê? Porque ele é melhor, porque ele estava além, ele fazia isso, ele era não circuncidado, ele era não sei o quê, andava de gravata. Então, isso é terrível, a hipocrisia religiosa. E aí isso é muito interessante, porque existe uma passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, carta também escrita por Paulo, diz assim, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A palavra dolo é enganoso, é maldoso, mas essa palavra dolo foi colocada aqui pelos tradutores do português, mas a palavra aqui, no lugar do dolo, tem sentido de anzol. Então, nós poderíamos ler assim, que, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em iscas, em anzol. E olha, o que mais tem hoje em dia na igreja é isca. Você sabe o que é isca? O que é um anzol? O anzol é aquela ferramenta assim, curva, que o pescador bota a minhoquinha, que mergulha lá na água, aquela minhoquinha fica lá e vem o peixe nadando de bobeira, ele tá de bobeira, ele não entende muito, ele tá com fome, ele pega e morde. Quando ele morde aquela isca, porque é uma isca. O anzol, essa palavra aqui, dolo, significa isca. É você agarrar e puxar o peixe. O que as igrejas mais fazem hoje em dia é isso, é amarrar uma isquinha no anzol e puxar o cara, puxar as multidões. Mas sabe quais são os anzóis? Sabe quais são as iscas? Não é a palavra do reino, não é a graça que te salvou, não é a liberdade da religião. Exatamente, o anzol é a festa, é o show gospel, é a prosperidade, é o ser curado. Cara, eu creio. Deus é Deus de cura, Deus é Deus de prosperar, sabe? Deus é Deus da família. Eu creio nisso tudo, mas a forma que é usada, e não é de hoje em dia, não. A gente está lendo em Gálatas. Gálatas só fala sobre religiosidade e sobre a liberdade. E logo no capítulo 1, Gálatas diz assim, e isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, que se meteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, a escravidão religiosa. Você só é abençoado se fizer isso, se fizer aquilo outro. Aos quais, versículo 5, nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, queridos, eu quero dizer para você que todo mundo tem, eu não quero falar que é somente você, mas eu também sou preso em muitas coisas religiosas. Mas eu quero dizer para você que o culto disso, o culto daquilo, a noite daquilo, você só é abençoado se for através disso, você só tem parte no ministério. Se você quer ver isso, quer ver uma prova que eu estou te dizendo a verdade? Se você discorda do sistema religioso que você faz parte. Para ser rebelde, não estou falando de rebeldia, não. São raros os momentos em que esses líderes falam assim, não, é verdade, é tal, não, é assim, a Bíblia fala assim. Então, é muito complicado isso. Eu quero dizer para você que isso é muito complicado. A religiosidade hoje impregnou, essa praga de religiosidade impregnou o cristianismo, tá? Impregnou o cristianismo. Marco, então qual é o remédio para isso? Para religiosidade, eu vou ler para você. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirados, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa carta aqui de 2 Timóteo, só que olha só o que ele fala aqui. Ele fala que ele fala que a Bíblia, toda a escritura, ela é útil para o ensino e para o amadurecimento. E ele diz assim, ó, a escritura é inspirada por Deus e para ensino, para repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quer ser um homem de Deus perfeito?
Você não precisa da igreja, da instituição que eu tô falando. Você precisa da palavra. Você precisa sim de estar em comunhão com os irmãos. Você precisa sim estar em comunhão. Não deixeis de congregar-vos, diz 2 Coríntios. Não tô falando pra você alargar a igreja, não. Cara, quer ser perfeito no evangelho? Conheça a palavra. Sabe por quê? Porque a instituição evangélica hoje, ela está enchendo o evangelho do reino, o evangelho da graça, de coisas além. De além. Para você ser, você tem que fazer, confessar Jesus, mas também você tem que, sabe? Então, muita coisa está além. E Paulo fala que um outro evangelho, além do que ele prega, então, querido, sai amaldiçoado. Então, você quer ser aperfeiçoado, quer alcançar maturidade na palavra, em Deus, leia a Bíblia. Se aprofunde no conhecimento. Se aprofunde, crie raízes profundas no Senhor através da palavra. Porque nós estamos nos últimos dias. Eu quero ler aqui 2 Timóteo, continuar lendo 2 Timóteo para você, que diz assim, ó: pois haverá tempos, capítulo 4, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Quer ser perfeito na palavra? Quer ser um homem, uma mulher de Deus, aperfeiçoado, maduro na palavra de Deus? Conheça a palavra. Não dê ouvido para qualquer um. A palavra diz que o povo da cidade de Bereia era mais nobre. Sabe por quê? Porque eles ouviam, mas eles conferiam na palavra. O problema é que a gente confia em qualquer um que se diz pastor. O problema é que a gente confia a nossa vida espiritual a qualquer um que se diz líder de alguma coisa. E às vezes o cara não é líder nem dele mesmo. Fica complicado. E aí acaba o povo ouve tantas coisas hoje, tantas besteiras. A gente está em num período tão difícil, realmente, com líderes que não são servos do Senhor, mas são servos, no mínimo, de homens, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal Casa de Gai. Meu nome é Maicon Ribeiro, até a próxima.